Você já se perguntou por quê, mesmo sendo alguém cheio de propósito, parece que as pessoas ao seu redor se afastam? Porque, muitas vezes, os escolhidos de Deus passam por períodos de profunda solidão. Será que isso é um castigo, ou existe algo maior acontecendo? Neste vídeo, você vai descobrir como a solidão, longe de ser um peso, pode ser uma poderosa ferramenta de Deus para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e te preparar para algo muito maior. Vamos explorar juntos o motivo espiritual e os benefícios por trás desse processo que, embora doloroso, transforma vidas. Você já sentiu que, quanto mais se aproxima de Deus, mais distante fica das pessoas? Fique comigo e entenda por que isso acontece e como isso pode ser um sinal do seu propósito divino. A solidão é uma experiência que muitos escolhidos enfrentam, e embora possa parecer pesada, ela tem um propósito profundo no plano de Deus. Quando nos afastamos das vozes e das distrações externas, criamos espaço para ouvir a voz de Deus com mais clareza. É nesses momentos que Ele revela suas intenções para nossas vidas. Durante a solidão, somos confrontados com nossas próprias limitações. Esse confronto nos leva a reconhecer o quanto precisamos de Deus em todas as áreas. Ele permite que experimentemos a dependência total dele, fortalecendo a nossa fé e nos mostrando que sua graça é suficiente. Os períodos de isolamento muitas vezes servem para moldar o caráter. Na ausência de companhias, somos obrigados a lidar com nossos medos, dúvidas e imperfeições. É nesse processo que Deus trabalha para refinar nossa essência, removendo aquilo que nos afasta do propósito que Ele tem para nós. Muitas histórias bíblicas mostram que os escolhidos de Deus passaram por períodos de solidão antes de grandes missões. Moisés esteve no deserto, Davi se isolou enquanto fugia, e até Jesus passou 40 dias sozinho antes de começar seu ministério. Esses exemplos mostram que a solidão não é rejeição, mas preparação. No isolamento, aprendemos a buscar em Deus tudo aquilo que antes buscávamos em pessoas: consolação, sabedoria, força e até amor. Ele nos ensina a confiar nele como a única fonte que realmente sustenta e transforma nossas vidas. Além disso, o afastamento permite um profundo autoconhecimento. Longe das expectativas e influências externas, temos a chance de olhar para dentro e identificar o que precisa ser ajustado em nossa caminhada espiritual. Deus usa esse tempo para revelar o que precisa ser curado e transformado. A solidão também é um espaço para construir intimidade com Deus. Quando nos voltamos para Ele em oração e meditação, experimentamos uma proximidade única. É nesse ambiente de silêncio que Ele fala ao nosso coração, nos orientando e fortalecendo para o que está por vir. Embora o isolamento possa parecer doloroso, ele é essencial para nos preparar para a próxima fase do propósito de Deus. Ele não nos separa para nos punir, mas para nos capacitar. Quanto mais nos rendemos a esse processo, mais aptos nos tornamos para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Por fim, a solidão é uma lembrança de que não somos deste mundo. Deus nos separa para nos mostrar que nossa missão é diferente e que, antes de impactarmos outros, precisamos ser transformados por Ele. Esse processo nos dá a maturidade espiritual necessária para viver de acordo com seu chamado. A solidão traz desafios que podem ser difíceis de compreender, especialmente quando sentimos que o afastamento é imposto por circunstâncias fora do nosso controle. Um dos maiores obstáculos é o sentimento de rejeição, como se as pessoas ao redor tivessem se afastado propositalmente. No entanto, esse afastamento é muitas vezes orquestrado por Deus para nos proteger de influências que poderiam nos desviar de nosso propósito. Outro desafio é a sensação de abandono. Quando Deus nos separa, é comum sentirmos que fomos deixados sozinhos até mesmo por Ele. No entanto, é nesses momentos que nossa fé é testada. Deus permanece presente, mas Ele está nos ensinando a caminhar confiando apenas em Sua promessa, e não nas circunstâncias ao nosso redor. A dúvida também pode surgir com força durante o isolamento. Por que Deus permitiria isso? Será que estamos realmente no caminho certo? Essas perguntas podem nos abalar, mas fazem parte do processo de fortalecimento espiritual. É no meio da dúvida que aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos o plano completo. O silêncio do isolamento pode ser esmagador. Sem as vozes familiares, somos confrontados com nossos próprios pensamentos, e isso pode trazer à tona medos e inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, é nesse silêncio que Deus começa a falar, mostrando verdades que não perceberíamos em meio ao barulho da multidão. A falta de apoio humano é outro desafio significativo. Durante o isolamento,
Muitas vezes parece que ninguém entende ou valoriza o que estamos vivendo. Porém, isso nos ensina a buscar o apoio em Deus, encontrando nele a força e o consolo que antes buscávamos em outras pessoas. A pressão externa para se encaixar também aumenta durante esses períodos. O mundo ao nosso redor pode questionar por que estamos nos afastando ou agindo de forma diferente. Essas pressões servem para testar nossa fidelidade ao propósito de Deus e reforçar nosso compromisso com Ele, acima de qualquer expectativa social. A saudade de relacionamentos anteriores pode nos fazer questionar se estamos no caminho certo. Porém, Deus muitas vezes precisa cortar laços que já não servem para que possamos crescer em novas direções. Ele não remove nada sem ter algo maior planejado para substituir. Um dos desafios mais difíceis é lidar com o tempo. A solidão pode parecer interminável, como se estivéssemos estagnados enquanto o resto do mundo avança. No entanto, Deus usa cada momento para nos preparar, e é fundamental confiar que seu tempo é perfeito. Por fim, o maior desafio é aceitar que a solidão faz parte do processo. Quando entendemos que Deus está usando isso para nos moldar e nos aproximar dele, começamos a enxergar o isolamento como uma bênção disfarçada, que nos capacita a viver de acordo com o chamado divino. A solidão pode ser um terreno fértil para construir uma conexão mais profunda com Deus, mas é necessário mudar a forma como enxergamos esse período. O primeiro passo é entender que a solidão não é um abandono, mas um convite para uma relação mais íntima com Ele. Aceitar isso nos ajuda a enfrentar o isolamento com uma perspectiva de crescimento. Quando nos encontramos sozinhos, temos a oportunidade de dedicar mais tempo à oração. Esse é o momento de abrir o coração para Deus, falar sobre nossas dores, dúvidas e sonhos, e também ouvir a sua voz. A oração nesse contexto se torna um diálogo transformador, que renova nossa força e clareza espiritual. A leitura da Bíblia é outra forma poderosa de aproveitar a solidão. As Escrituras são repletas de exemplos de pessoas que enfrentaram períodos de isolamento e triunfaram pela fé. Meditar nessas histórias traz inspiração e nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo. Cultivar a gratidão, mesmo em meio ao isolamento, é uma prática que transforma nosso coração. Em vez de focar no que nos falta, podemos agradecer pelo que Deus já fez e pelo que Ele está preparando. A gratidão nos ajuda a enxergar a solidão como um presente, e não como uma punição. Outro passo importante é desenvolver um senso de missão. Entender que a solidão é um treinamento para algo maior nos dá ânimo para persistir. Deus nunca nos coloca em situações que não tenham um propósito. Tudo está alinhado ao seu plano perfeito para nossas vidas. Criar momentos de louvor também é essencial. Cantar, agradecer e adorar a Deus durante o isolamento nos aproxima dele de forma única. O louvor não apenas transforma nosso estado emocional, mas nos conecta diretamente ao Espírito Santo, renovando nossa fé e alegria. A introspecção nesse período nos ajuda a identificar aspectos de nossa vida que precisam de mudança. Podemos usar a solidão como uma oportunidade de reorganizar prioridades, abandonar velhos hábitos e alinhar nossa vida com os valores de Deus. É importante buscar força na promessa de que o isolamento não será eterno. Deus tem um tempo perfeito para tudo, e o período de solidão é apenas uma etapa. Lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, nos dá a esperança necessária para continuar firmes. Encontrar propósito na dor também é um caminho para transformar a solidão. Perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar em cada momento difícil nos ajuda a crescer espiritualmente e a enxergar sua mão agindo em todas as coisas. Reavaliar nossos relacionamentos durante o isolamento é fundamental. Muitas vezes, Deus permite o afastamento de certas pessoas para nos proteger ou nos redirecionar para conexões mais saudáveis e alinhadas com seu propósito. Ao nos conectarmos com Deus de forma mais profunda, começamos a enxergar o isolamento não como uma barreira, mas como uma ponte para algo maior. Ele está nos moldando para sermos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que virá a seguir. Por fim, confiar no tempo e no plano de Deus é essencial para transformar a solidão em uma aliança forte com Ele. À medida que entregamos nossas preocupações e expectativas em suas mãos, experimentamos a paz que só Ele pode oferecer. Essa confiança é o que nos permite avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. Se você sente que a solidão tem sido uma constante na sua vida, saiba que isso pode ser um sinal de que Deus está trabalhando profundamente em você. Esse período não é sobre te deixar de lado, mas sim sobre te preparar para algo que só você, com a força dele, poderá realizar. Abrace esse processo com fé,
porque Ele nunca tira algo sem ter algo maior para oferecer. Se este vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem.